Fala aí, bando de pecadores, ótimo dia, tarde, noite ou madrugada, não sei que momento você está assistindo a mais um react aqui do meu canal, esse modelinho de vídeo que vocês estão gostando. Então, trago-lhes voloeis mais um vídeo, mais um react, mas vou pedir para você já se inscrever, curtir, mandar esse link para alguém que você sabe o quão difícil é engajar este tipo de conteúdo aqui. Então, dá essa moral pro pastor. Agora, se inscreve, curte. 60% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Eu não sei quantos milhões de porcento não dão um like. Então, pô, dá essa moral. Você dava dízimo pro pastor que metia medo em você. Agora você não pode se inscrever no canal do pastor que está te dando essa moral aqui. E hoje gravo um react dele, que vocês me enviaram muito esse vídeo sobre um vídeo específico, uma fala específica do nosso amigo Iago Martins. E segundo o Wikipédia, Iago de Castro Martins, ele é de Fortaleza, 1º de junho de 1992, escritor, pastor batista e youtuber brasileiro, sendo um dos principais expoentes do novo calvinismo, o neocalvinismo, né? Se o antigo já era uma merda, imagina o novo. É presidente do Instituto Schaeffer, deixa o Schaeffer saber disso. Dono do canal de YouTube Dois Dedos de Teologia, o maior canal de teologia reformada do Brasil. Dois Dedos de Teologia, lembra? Que às vezes parecia mais dois dedos nu. E lá no começo não era só do Iago, não. Tinha o Iago e o tal do Felipe Cruz, se eu não me engano. Quem lembra dele? Todos os vídeos eram os dois. Foi assim que eles bombaram. De repente, todos os vídeos caiu. E aí apareceu só Iago. Deu alguma treta? Eu, sinceramente, não sei o que foi. Se você sabe o que aconteceu, comenta aí, porque fofoca pela metade também é ruim, né? Sem mais delongas, vamos ver esse videozinho que é curto, 2 minutinhos ali que ele tá falando. E depois nós começamos o react, beleza? Vem comigo. Quando Hitler esteve no poder na Alemanha... Peraí. É quando começa, quando a primeira palavra é Hitler, você já pega lá, vamos voltar, porque de cara assim você já fica, calma, Hitler, Alemanha, Iago Martins, calvinismo, é muita informação. Certo? Quando Hitler esteve no poder na Alemanha, foi Deus quem colocou Hitler lá. Para ir para o exemplo mais extremo, não é? Deus colocou Hitler lá. Sim. Mas Deus estava aprovando Hitler de jeito nenhum. Quando Deus colocou Bolsonaro no poder no Brasil, Deus colocou Bolsonaro no poder. Quando Lula voltou aqui pro poder, Deus colocou Lula. O Deus é tipo aquele tiozão que você tem, sabe? Um tio que ele votou no Lula a vida toda. Quando o Lula não podia mais ser votado, ele falou, quer saber, agora eu vou votar no Bolsonaro. E só vou votar no Bolsonaro porque eu não posso votar no Lula. Deus colocou o Lula, deu o golpe no Lula, colocou o Bolsonaro. Deus é do centrão. No poder. Herodes, foi Deus quem colocou ele no poder. Dilma esteve lá, Alexandre de Moraes foi colocado lá por Deus. Entendeu? Todos os líderes políticos que foram colocados no Brasil, que se estabeleceram no poder, foram colocados por Deus lá. Deus está aprovando esse... Todos os políticos foram colocados por Deus, hein? Isso aí inclui Tiririca, Netinho de Paula, Frank Aguiar, enfim, continua. Líderes políticos? Não. Não necessariamente, não é? Eu acho que não está aprovando mesmo não, mas não necessariamente está aprovando. Porque Deus providencialmente guiar a história por um caminho não significa que Deus está aprovando aquela história, certo? Isso faz parte do modo como a gente se relaciona com a soberania e a responsabilidade do Senhor. Tá ligado já, né? Quando o Faraó endureceu o seu coração, Deus estava endurecendo o coração do Faraó de alguma forma. Quando os homens assassinaram Jesus, os homens pecaram ao assassinar Jesus, certo? Os homens pecaram ao assassinar Jesus. Mas o assassinato de Jesus foi algo que Deus fez para a nossa salvação. Então o que é que nós temos? Nós temos um Deus que guia a história por caminhos em que a vontade diretiva nem sempre é igual à vontade decretiva. Isso é básico de teologia sistemática. Jogo de palavras. O modo como Deus guia a história, misteriosamente, secretamente, nem sempre é de uma forma que Deus está aprovando moralmente os rumos que nós damos para a história. Então quando Deus salva Donald Trump, eu posso dizer, Deus salvou Donald Trump. Foi Deus quem salvou aquele homem. Foi Deus que impediu que aquela bala chegasse na cabeça dele. Foi um milagre. Foi um milagre de Donald Trump não ter morrido. O homem morreu naquele domingo. Um homem cristão morreu naquele domingo. Um homem que pulou na frente da sua família, que colocou o seu corpo, um bombeiro, se não me engano aposentado, de 50 anos, que se colocou sobre a sua família e levou um tiro que deveria ter pego no Donald Trump, que deveria ter pego nos filhos, e ele morreu. Foi Deus que matou aquele homem.
Foi a Ah, foi providência Deus. divina que fez com que um homem Foi morresse Deus, não e foi o o outro não. Atila. Por que a providência divina fez com que Trump sobrevivesse Por e o favor, pai de família morresse? por favor, nos explique. Não sabemos. E o final amarra toda a ideia, né? Não sabemos. Bom, antes de reagir a trechos do vídeo, deixa eu situar você que talvez não saiba bem o que é o calvinismo, teologia reformada, tá bom? E olha, se você não sabe, você tá bem, tá? Você tá bem. Mal tô eu que gastei anos e anos estudando de dentro dessa teologia aí, viu? Bom, calvinismo, a teologia reformada é a teologia que provém ali da reforma do século XVI. Calvinismo vem de Calvino, que foi um dos pais da reforma, junto com Lutero e outros. E esse Calvino disse um monte de coisa, escreveu um monte de coisa, escreveu vários tratados teológicos, e o resumo da ideia deste Calvino, João Calvino, seria a base do calvinismo. Então, Iago Martins e todos os pastores presbiterianos, que a presbiteriana é uma igreja reformada, e várias outras igrejas, grande parte das igrejas batistas, todos esses que se dizem calvinistas, reformados, são oriundos dessa teologia que nasceu na perspectiva de um europeu no século XVI. Qual que é o resumo dessa teologia? Bom, basicamente o seguinte: Deus tem os seus eleitos, os eleitos para a salvação e os eleitos para a perdição. Eles afirmam que Deus, de antemão, antes de tudo, ele predestinou aqueles que ele mesmo faria, nós, seres humanos, alguns para serem salvos, alguns que são os vasos de honra, e outros, e pela leitura social do próprio calvinismo, a grande maior parte, Deus teria feito de antemão predestinado ao inferno. Deus só teria criado essa grande parte da população mundial, os não evangélicos, né, os não calvinistas, apenas para poder torturar eternamente, para apaziguar o seu ódio. Esse é o resumo, é a base dessa teologia calvinista, uma das principais teologias evangélicas aqui do Brasil. Dentro de todo esse absurdo calvinista, tem esse tal determinismo, essa soberania de Deus, em que tudo está no controle de Deus. Deus controla cada coisa, cada flor que cai da árvore, cada fio que caiu da cabeça do Alexandre de Moraes. E, sobretudo, por causa de algumas afirmações do apóstolo Paulo em Romanos, Romanos capítulo 9, 10 e 11, onde dá todo esse problema e base para o calvinismo, ele afirmaria que todo político, todo aquele que chegou num cargo político, teria sido feito pelas mãos e pela vontade de Deus. É daí que o Iago Martins tira a base para fazer esse tipo de fala, que Deus colocou de Hitler a Lula, a Tiririca, a Alexandre de Moraes, tudo no poder. Vamos ver de novo e comentar alguns trechos. Certo? Hitler, quando Hitler esteve no poder na Alemanha, foi Deus quem colocou Hitler lá. Para ir para o exemplo mais extremo, não é? Deus colocou Hitler lá. Mas Deus estava aprovando Hitler de jeito nenhum. É isso que é interessante. Esse tipo de afirmação que não tem base e não tem final. Porque no final desse tipo de argumento bom, aí é a vontade de Deus. Foi Deus que colocou Hitler. Foi Deus, então, que providenciou a morte de milhões e milhões de judeus. E aí, cada absurdo que aconteceu na história da humanidade, você coloca tudo nas costas de Deus. E tudo isso porque Deus está preparando um caminho que a gente mesmo não conhece, mas que, olha, um dia a gente vai entender. Você tem que engolir esse tipo de argumento sem base, sem fundamento e sem perspectiva alguma, e apenas falar, não, é assim, porque Calvino disse que é assim. Quando Deus colocou o Bolsonaro no poder do Brasil, Deus colocou o Bolsonaro no poder. Quando Lula voltou aqui pro poder, Deus colocou o Lula no poder. Herodes. Antes de entrar em Herodes, né, que o maluco, depois de Lula, ele pensou em três exemplos: Bolsonaro, Lula e Herodes. Deus colocou Lula, Deus reelegeu Lula, Deus elegeu a Dilma, Deus reelegeu a Dilma, Deus deu o golpe na Dilma, Deus quase elegeu o cheirador de farinha, aí Deus meio que elege um Temer, e aí Deus elege o Bolsonaro. Deus quase reelege o Bolsonaro, mas Deus não acredita que não reelegeu o Bolsonaro, por isso Deus tenta o golpe de 8 de janeiro, para tirar o Lula, que Deus tinha eleito. Mas se o golpe tivesse dado certo, Deus teria dado o golpe em quem não foi eleito, ou o Lula teria sido eleito fora da vontade de Deus? Confuso demais. Herodes, foi Deus quem colocou ele no poder. Dilma esteve lá, Alexandre de Moraes foi colocado lá por Deus. Entendeu? Todos os líderes políticos que foram colocados no Brasil, que se estabeleceram no poder, foram colocados por Deus lá. Deus está aprovando esses líderes políticos? Não. E aí começa a confusão que não há explicação de nada.
todos os líderes foi colocado por Deus lá. Ou seja, o processo democrático em que vivemos é uma grande farsa. Porque não adianta você votar ou não votar, escolher ou não escolher. Afinal, Deus já elegeu os seus. Eles vivem num grandíssimo mundo da lua. Parece que todo dia de manhã eles acordam, pegam um gravador e falam: alô, alô, planeta Terra chamando, planeta Terra chamando. Os caras criaram um universo próprio, criaram uma teologia de dentro desse universo, promovem congressos, simpósios para ficar discutindo essa teologia e ter a coragem de vir em rede social, em público, falar dessa teologia como se fosse normal. Isso é doença, isso aí é uma mente medieval. Segue o baile. Não necessariamente, não é? Eu acho que não está aprovando mesmo, não, mas não necessariamente está aprovando. Porque Deus providencialmente guiar a história por um caminho não significa que Deus está aprovando aquela história. Vamos entender bem o que ele disse, porque há jogos de palavra para parecer que o que ele está dizendo é inteligente, quando na verdade não faz sentido algum, ou só faz sentido dentro do multiverso que ele mesmo criou. Porque Deus providencialmente guiar a história por um Porque Deus providencialmente guia a história por um caminho, não significa que Deus está aprovando aquela história. não significa que Deus está aprovando aquela história. Ou seja, Deus está guiando a história por um caminho, tomando uma providência. Mas isso não significa que Deus está aprovando aquele caminho que ele mesmo está guiando. É isso que ele está dizendo para você. É isso que essa teologia ensinou para ele depois de não sei quantas décadas estudando, né? Tantos diplomas. Certo? Isso faz parte do modo como a gente como a gente se relaciona. E você, companheiro aqui do canal, já é um expert em micro, não só micro, mas em nano expressões faciais. Quando um cara está perdido no que ele está dizendo, quando ele não tem a menor convicção no que ele está falando, quando ele só está olhando para a câmera, primeiro que você vê no olho dele está vazio, já não tem mais nada lá dentro. Ele está só reproduzindo algo que o europeu do século XVI escreveu. Ele já não sabe mais do que ele está falando, mas ele precisa responder a pergunta que o internauta mandou para ele. Internauta foi? E aí ele começa a gaguejar. Isso faz parte como a gente se relaciona com a soberania e a responsabilidade do Senhor. O que ele está querendo dizer? Bom, aí vai de você se você vai acreditar nisso ou não. Deus é soberano, ele está guiando a humanidade desse jeito aí, no final tudo vai dar certo. Não é? Quando o faraó endureceu o seu coração, e aí mete um faraó, tem que meter um texto bíblico, sobretudo algo lá do Antigo Testamento, para dar uma embasada no que ele está falando, porque quem está ouvindo ele já está falando assim: rapaz, esse menino aí parece que ele está meio perdido, é Lula, Dilma, é Hitler. Aí fala: e faraó que endureceu. O cara pega um conto mítico do Antigo Testamento para tentar embasar algo prático que ele está dizendo para o agora, para afirmar que Deus colocou Hitler no poder. Ele pega o exemplo de um conto mítico antigo. E abrindo uma aspas do nosso assunto aqui, você já parou para se perguntar o que o Egito tem a dizer sobre a tal escravidão do povo hebreu? Bom, trazendo o exemplo que nós estamos falando aqui, se você vai na Alemanha hoje e conversa com os alemães sobre a Segunda Guerra, sobre o nazismo, eles vão falar sobre isso, eles têm uma história sobre isso, eles ensinam sobre isso nas escolas. Eles não negam o que aconteceu, pelo contrário, trazem reparação histórica até hoje. Então, quando você lê a Bíblia, você vê o relato do povo hebreu sendo cativo no Egito. Você já se compadeceu dessa história 1 milhão de vezes. Quantas vezes você já parou para se perguntar, ou fazer no mínimo uma pesquisa sobre o que os egípcios têm a dizer sobre esse momento da história? Eu sei que você está com carinha de pastel agora, falando: rapaz, eu nunca parei para me perguntar sobre isso, hein? Pois é, depois você faz a sua pesquisa, mas deixa eu adiantar o assunto para você. Se você pesquisar, você vai ver os egípcios assim, ó. Tipo o meme do John Travolta. Não, o que vocês estão falando? Povo hebreu cativo aqui? Não estamos sabendo disso. Essa parte da história só é contada pelo povo hebreu na Bíblia. Não há nenhum registro histórico dentro do Egito ou em qualquer outra cultura que relate isso. Todos, absolutamente todos os arqueólogos sérios, né? Não é Rodrigo Silva, não. Arqueólogos, cientistas sérios, afirmam que seria impossível uma quantidade de 3 milhões de pessoas se deslocando do Egito até Canaã, a Terra Prometida, durante 40 anos, sem deixar nenhum vestígio. O que parece é que esse conto do povo hebreu cativo foi mais uma justificativa para invadir a tal Terra Prometida.
terra prometida que já tinha habitante. Então, voltando para a nossa linha temporal, o cara está pegando um conto mítico inventado para respaldar. Foi vontade de Deus colocar o Bolsonaro. Você tem noção que tipo de mente nós estamos falando aqui? Deus estava endurecendo o coração do faraó de alguma forma. Quando os homens assassinaram Jesus, os homens pecaram ao assassinar Jesus, certo? Os homens pecaram ao assassinar Jesus. Mas o assassinato de Jesus foi algo que Deus fez para a nossa salvação. E aí está tudo dentro do tal determinismo do calvinismo. Os caras que mataram Jesus, quem foi lá e pregou na cruz, quem deu a chicotada, o cara que foi lá e furou a lateral, esses caras foram determinados por Deus a fazer isso. Eu imagino esses caras chegando na frente do grande tribunal, o próprio Deus lá, porque imagina só, você que fuma maconha e faz sexo com o bumbum já vai ser torturado por Deus eternamente. Imagina quem bateu no filho dele. Os caras vão estar chegando lá, Deus já vai arregaçar as mãos e falar, mano, esses aí eu vou quebrar de pau agora. E os caras assim, mas mano, foi você que fez a gente fazer, eu nem queria. Eu nem queria. É esse Deus que esses caras servem. É esse Deus que esse tipo de gente se reúne domingo à noite dizendo: Santo, Santo, te amo, me ama, Ele me ama. Olha como esse Deus nos ama. Então o que é que nós temos? Nós temos um Deus que guia a história por caminhos em que a vontade diretiva nem sempre é igual à vontade decretiva. E aí vem joguinho de palavra para parecer inteligente, mas lembrando que são palavras inventadas da própria sistemática deles. Sabe quando aparece recorte para você que tem dois caras de 40 anos discutindo quem é mais forte, o Hulk ou o Thanos? E aí os caras trazem HQs para corroborar a sua pesquisa para afirmar que o Hulk poderia matar o Thanos de porrada. São discussões válidas dentro do universo Marvel, né? Pra gente que tá vendo de fora, aqueles caras de 40 anos que mais parece adolescente, a gente acha um pouquinho ridículo. É isso, a gente acha ridículo. Pena que esse tipo de ridiculice nos afeta e afeta bastante, né? Isso é básico de teologia sistemática. O modo como Deus guia a história, misteriosamente, secretamente, nem sempre é de uma forma que Deus está aprovando moralmente os rumos que nós damos para a história. Os rumos que nós damos para a história. Só que ele diz que quem está guiando a história é Deus. Deus guia a história, Deus não aprova moralmente a história que nós demos o rumo. Não faz sentido algum o que você está dizendo, Iago Martins. Então, quando Deus salva Donald Trump, eu posso dizer, Deus salvou Donald Trump. E aí, essa parte. Aí fica até ruim para mim tentar defender Deus aqui. Fica tranquilo, gente, fica tranquilo, tá? Não fiquem com raiva de Deus. Eu afirmo para vocês, não foi Deus que salvou Donald Trump. Foi Deus quem salvou aquele homem. Foi Deus Meu que impediu Deus. que aquela bala chegasse na cabeça dele. Foi um ato, foi um milagre. Foi Deus que livrou Donald Trump. Ele poderia ter convertido o atirador? Poderia. Ele poderia ter feito um mosquito entrar no cano da arma e ter travado? Poderia. Ele poderia ter feito 1 milhão de coisas? Poderia. Mas ele só fez o Donald, o queridinho dele, dar uma viradinha só para fazer a marquinha, para garantir as eleições ao escolhido dele e matar quem for lá atrás. Lá atrás, que se dane. O importante é o Donald. Foi um milagre Meu de Donald Trump não ter morrido. Deus. O homem Eu morreu gosto de mostrar isso aqui. naquele domingo. Um homem cristão. Cristão, palestino morrendo o tempo todo, aos milhares, sendo torturados e executados e assassinados pelos outros queridinhos de Deus. Isso aí tá cagando, mas um cristão que tomou um balaço perdido foi Deus que matou. Morreu naquele Gosto de domingo. trazer Um essas homem que incoerências aqui pulou para vocês na frente verem. da sua família, que colocou o seu corpo, um bombeiro, se eu não me engano, aposentado, de 50 anos, que se colocou sobre a sua família e levou um tiro que deveria ter pego no Donald Trump, que deveria ter pego nos filhos, e ele morreu. E o final de tudo isso, que resume não só o que ele está dizendo nesse vídeo, mas resume toda a teologia calvinista, toda a teologia reformada, tudo o que esses caras dizem está resumido nesse final de frase. Foi Deus que matou aquele homem. Foi a providência divina que fez com que um homem morresse e outro não. Por que a providência divina fez com que Trump sobrevivesse e um pai de família morresse? Não sabemos. É isso. Fala qualquer absurdo, baseia a sua vida
e quer que todos baseiem suas vidas e a nossa sociedade dentro desses absurdos, mas no final, não sabemos. Não faz sentido algum, mas Calvino disse. Bom, eu acho que já está aqui auto-refutado, né? Como eu disse, eu não vou ficar aqui fazendo duelo de versículo com esse tipo de gente, porque eu não vou me submeter a entrar no multiverso dele para ficar guerreando com o versículo. A forma como ele compreende a sociedade, a forma como ele se relaciona com o livro Bíblia, é uma coisinha deles, da cabeça deles. Infelizmente, a gente tem que combater, porque não fica só no âmbito deles, né? Porque é através desses pensamentos, desse tipo de gente falando e ensinando, que são formados machistas, elitistas, racistas, homofóbicos. Pega esse link e envia para alguém, se inscreve nesse canal, me ajuda a repercutir um pouco mais e combater esse tipo de absurdo. Pode botar nos comentários aí alguma pregação, algum recorte que você quer que eu reaja. Estou fazendo essa triagem. Que Deus te abençoe e que o espírito revolucionário de Jesus de Nazaré te inspire a cada dia a combater esse tipo de idiota.